O Sem Censura de hoje está em conexão com o futuro, lá onde estarão vivendo os nossos filhos, os nossos netos, os filhos dos nossos netos. Um mundo que, para vingar, para dar certo, vai ter que ser repensado aqui e agora. Eu queria passar a palavra para o Rodrigo Medeiros, porque ele tem todo um trabalho, ele é geógrafo, ele é biólogo, tem ligação, que você explicasse um pouco a tua ligação, no caso é com a floresta amazônica, né? Isso, a gente sabe que a boa parte do trabalho que a gente faz hoje na organização ainda é tentar proteger e salvar parte dos ecossistemas brasileiros que estão aí sofrendo ameaça. A Amazônia hoje, a gente acabou de sair os últimos dados de desmatamento na Amazônia, infelizmente pelo segundo ano consecutivo a gente experimentou um aumento no desmatamento na Amazônia. E com tudo que a gente está falando, estava indo tão bem, a gente reduziu em mais de 70%, e nesses últimos 2 anos, eu acho que um fruto um pouco da incerteza, as instituições no Brasil estão mais fragilizadas, acho que esse é um fato, com menos recursos, e chegamos aí de novo a 8 mil quilômetros quadrados. Isso é péssimo, e justamente no momento em que o Brasil foi super ousado em assumir um compromisso com o mundo no Acordo do Clima, de não só parar o desmatamento, mas de restaurar 15 milhões de hectares de florestas nativas no Brasil, ou seja, restaurar, recuperar aquilo que já estava destruído, sendo que parte disso, cerca de 4,5 milhões de hectares, são na Amazônia. Então a gente tem um duplo desafio que precisa ser reforçado agora, que é continuar o trabalho de reforçar a fiscalização para, claro, acabar o desmatamento, e ver como é que nos próximos 15 anos a gente vai cumprir esse desafio para o mundo que é essencial para a coisa do bem-estar e da mudança climática. Para isso, a gente fez uma proposta e se juntamos aí com várias organizações no Brasil, governo, terceiro setor privado, empresas também, e vamos lançar no dia 30 agora de janeiro, lá em Belém, uma plataforma chamada Aliança pela Restauração na Amazônia. Ou seja, sair do trabalho individual, porque a encrenca é tão grande, o desafio é tão grande, que realmente só as pessoas trabalhando junto e focado que a gente vai conseguir superar. Então, um conjunto de organizações, a gente, vou citar algumas, o WWF, o Amazon, o governo brasileiro, todos os governos dos estados da Amazônia, empresas privadas como a Mata, o próprio Rock in Rio, o Festival de Música, entrou como plataforma de comunicação para dizer o seguinte: como é que a gente trabalha junto para mobilizar os esforços necessários para em 15 anos, zerar o desmatamento na Amazônia. Uau. É ousado. Maravilhoso. É ousado. 30 de janeiro e é uma plataforma aberta. Qualquer organização brasileira, seja de governos, seja terceiro setor, iniciativa privada, pode fazer parte dessa plataforma. Vamos ver o vídeo, então? E vamos ver o vídeo, vou falar do vídeo depois da campanha. Okay. Vamos ver o vídeo, então. Foi justamente uma campanha que a gente começou tem cerca de 1 ano e meio e de novo, tem muito a ver com o que a gente estava conversando aqui. Eu sou da geração dos anos 70, nasci em 1973, ou seja, 1 ano depois da primeira conferência. Pensei que você ia falar 1 ano depois de mim, eu ia ficar lisonjeado. 1 ano depois de você. Foi um pouco antes que eu nasci. 1 ano, 6 meses depois que a Vera, claro. Tá bom. E Estocolmo 72, a primeira conferência, e foi lá que surgiu o conceito de geração futura, né? Eu costumo brincar que eu sou a geração futura. E eu cheguei nesse meu momento hoje, com quase 45 anos, e nos meus 30 eu não gostei muito do que deixaram para mim como geração futura, e a gente precisa olhar para frente com um pouco mais. A gente criou essa campanha porque lá nos anos 70, se você for olhar o que era o movimento ambientalista, a gente fez um investimento grande em termos de comunicação e mensagem, apostando que o cérebro da gente, a razão ia ser capaz de mudar o mundo da gente. Então a gente virou o ecochato, que todo mundo conhece, usou a ciência ia resolver todos os problemas do mundo, do meio ambiente, ou a política. A gente militou, criou organizações que foram para a rua, pararam navios. E depois de certo tempo a gente viu que isso tinha um resultado limitado.
Nos anos 90, né, o Sérgio vai concordar comigo, a gente mudou um pouco de estratégia. O cérebro não foi suficiente para convencer as pessoas da mudança que a gente precisava e a gente foi, então, para o bolso. Se dizia, quando eu me formei na faculdade, que a questão do meio ambiente só ia ser resolvida quando a gente mexesse na parte mais sensível do ser humano, que era o bolso. Essa foi uma fase famosa. E passamos, queria economia ambiental, que passamos aí, de novo, 20 anos tentando convencer as pessoas pelo dinheiro. E, de novo, avançamos, mas não na velocidade que a gente devia, mas empresas continuam algumas mentindo, como você bem colocou ali. A nossa aposta agora hoje é diferente. Eu acho que a gente não é nem o cérebro e nem o bolso, é o coração. Então, a campanha que a gente lançou e que se chama Natureza Está Falando, que basicamente a gente pediu celebridades como Maria Bethânia, Camila Pitanga, Rodrigo Santoro, para dar voz a elementos da natureza, para conversar com as pessoas, era tocar as pessoas no coração para dizer o seguinte, de novo, esse lugar que a gente chama de planeta, que a gente chama de casa, é um só e a gente está diretamente indissociável, conectado com eles. E se a gente não olhar para o planeta da gente, para os ecossistemas, para as espécies, como parte da gente mesmo, como o amor que a gente sente por um filho, por exemplo, a gente não tem escolha, não vai ter solução. Então, a aposta agora é que cérebro, bolso, mais o coração é o que vai unir as pessoas no trabalho que a gente precisa fazer para tornar o país e o mundo melhor e mais sustentável. Curiosamente, um professor da América Latina, que na verdade é belga, o Andrés Gertz, ele é belga, mora na América Latina, morou em Quito, agora mora em El Salvador, trabalha numa rádio católica em El Salvador. O Andrés costuma dizer que um dos aprendizados que ele, como belga, teve ao chegar na América Latina nos anos 80 é que aqui a conscientização começa pelo coração e não pela cabeça. A frase do Andrés Gertz que vem ao encontro do que você... Ele diz, olha, a América Latina não funciona no racional, tem que primeiro ganhar o coração. Tomara que isso funcione. Camila, nós temos agora nesse bloco... Temos, e acho que complementa bem esse assunto. Na verdade, a Márcia Regina Pedroni, pelo Facebook, ela diz, realmente são muitos carros, voltando ao assunto, mas por que tantos incentivos para comprar? Aliás, o que mais se ouve é tenha, compre. E então, a mudança não precisa ser cultural também? É um apelo da mídia muito grande, né? Tem que ter essa mudança cultural. Um apelo da mídia todo mundo quer. Eu acho que nos últimos 10 anos teve uma massificação muito grande. Você ultrapassar determinadas classes para você ter o seu carro, como o nosso querido José falou. Tinha um carro na geração dele e hoje também. Há 10 anos atrás, todo mundo. Você não encontra. Às vezes a pessoa não tem um apartamento, não tem aonde morar, mas tem 1, 2 carros. É status. Mas é status sociais. A economia circular e colaborativa é que é a grande onda agora. É Eu acho que carona. não é apenas a questão do status. É lógico que tem um fortíssimo componente. Tem alguma coisa a mais. Tem um desejo de, vamos dizer, sintonizar emoções. Se a gente conseguisse alinhar as emoções àquilo que é desejável para o futuro do planeta, seria o melhor dos mundos. Eu acho que ficou claro ali no Rodrigo, mas vou repisar, que não são etapas vencidas. É razão, mais sinais econômicos, mais emoção. Talvez a gente tenha deixado para trabalhar a emoção por último e tenha feito um erro. Mas alguns países onde isso... Quais são os países que hoje a gente sente uma discussão ambiental mais forte? Qual é o país que tem o Partido Verde mais forte? Alemanha. Alemanha. É sempre Norte da Europa. Por quê? Porque foi o mais degradado do ponto de vista ambiental. Você perdeu para passar a valorizar pela emoção. Isso é que é muito duro perceber nas imagens da Amazônia, é que você está prestes a perder, não é, Rodrigo? Exatamente. Você está muito prestes. Você tem que agir antes de perder. Porque antigamente ser ambientalista era vamos preservar. Já não é. Ser ambientalista é vamos restaurar. Não tem nada mais a ser preservado, né? O mundo inteiro já está sendo gasto. E o importante é que temos que preservar. Eu sou um filho nesse sentido único que nesse ponto, já tocaram. porque proponho uma moratória de construção de qualquer barragem, é muito bom, anúncio público que já fez em outros programas, na Amazônia.
eu acho que a gente tem que parar, a gente tem que reaprender a fazer qualquer utilização que preserve o ambiente. A gente tem que estudar os painéis solares para fazer com materiais que, por sua vez, na cadeia de fabricação não estejam poluindo. Quer dizer, a gente tem que ter essa visão responsável. E é possível ter, mas tem que mudar bastante. Eu acho que essa revalorização da emoção é muito grande. Eu tenho um neto de 3 anos. Ele foi acampar com os pais e com o padrinho, na Alemanha, naturalmente. Foi, subiu a pé, de vez em quando era carregado, dormiu numa tenda, acendeu uma fogueirinha de noite. Então, foi uma volta quase ao homem primitivo, é lógico, com agasalhos, com proteção, mas para ver que o espaço dele é a natureza. Quem é que pode fazer isso no Brasil? Um pobre rapaz foi com a namorada, foi estuprado, foi morto, quer dizer... Por isso é que eu acho o seguinte, essa coisa toda vai funcionar dentro de um programa global que passa pela participação política, quer dizer, a nossa grande causa é a sustentabilidade. Eu gostaria que vocês, inclusive, definissem um pouco prioridades, porque a gente fala de sustentabilidade como um todo, a gente vê a situação do Rio São Francisco, que é uma situação muito calamitosa em termos de essas barragens construídas, o mar invadindo a coisa, e as pessoas ainda querendo pegar um pouquinho daquela água. E estão matando o Rio São Francisco. Eu queria que vocês listassem algumas prioridades, ou que seja a poluição, que seja a troca de combustível fóssil, que seja a instalação de painéis solares, para a gente ter uns nortes, a gente precisa. Deixa só eu começar, eu passo para o Sérgio, que eu acho que temos pensado mais nisso. Eu diria o seguinte, não espera que venha da área técnica esse receituário. Esse receituário das etapas... Ou da prioridade? Ou da prioridade tem que vir da sociedade através de seus meios de representação política. Por isso a emoção é importante. A sociedade tem que cobrar de todo mundo, dos empresários, dos políticos, porque senão não vai. Então eu posso ter a minha prioridade. Eu acho, por exemplo, que o mais importante é o tratamento do lixo. Então eu não vou mais me incomodar com a poluição. Mas, por isso. Como, sem inconsistência nem divergência nenhuma qualquer, acho que é assim. Cada um tem que se engajar pela sua... Sim. Mas, como disse, emoção, economia e razão. As neurociências modernas dos últimos anos, inclusive, contestam a ideia de que exista uma razão separada da emoção. Penso, logo existo, de Descartes. Não faz mais totalmente faz nenhum sentido. Não existe pensar. Quem pensa é um cérebro que tem um intestino que pode estar gripado. Eu prefiro, olha a música, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Ou, se quisermos ser mais brasileiros, para falar da parte da economia e não deixá-la de fora, dinheiro compra até amor sincero, dizia Rodrigues. Mas, usando então, para responder a sua pergunta, uma dessas dimensões, que é a ciência, existem, sim, 2 grandes prioridades globais, porque são problemas para agora, anteontem. Mudanças climáticas, ou seja, é preciso abandonar um mundo, o dos combustíveis fósseis, e criar um outro mundo, que tem um nome técnico chato, economia de baixo carbono, mas basicamente que é um mundo que não utiliza fósseis. Nós temos um tempo curtíssimo para isso. E a segunda prioridade é que nós estamos extinguindo a vida numa velocidade impressionante. Do que você está falando? Espécies em extinção. Animais. E nós não entendemos nada sobre a vida. Os biólogos sequer se entendem se as espécies vivas estão entre 3 milhões e 100 milhões. Não tem a menor ideia. Entre 3 milhões e 100 milhões eu não tenho nenhuma ideia. Mas nós sabemos, a ciência rigorosa, que até 2050, amanhã, nós vamos ter extinto para todo sempre da história 30% das espécies vivas. Mas nós somos danados, né, Sérgio? O ser humano, ele não gosta. Veja, mas aqui o amor não é pela espécie, embora isso seja um direito meu. Eu trabalhei comigo com o Leão Dourado, me sinto comovido com
com o urso polar, com a ararinha azul. Mas isso é um problema de valor, de emoção, etc. O problema é que nós não temos a menor ideia do que vai acontecer. Nós somos ecossistemas. Dentro de cada um de nós tem 100 trilhões de seres De bactérias vivos. magníficas. Se Qual o tirá-las de reflexo, mim, né? eu morro na Na hora. hora. E nós estamos extinguindo essa vida toda sem ter a menor ideia das consequências que isso vai ter. Essa daí me parece muito Então, complicado da nós gente temos que- tratar. Agora, eu acho que a primeira parte... Bom, Mas eu A primeira acompanho mas o o- Sérgio. Não, tá o que bom. o Sérgio Vamos falou, à sua prioridade. Porque O caminho da Marta está dado. Acho que assim, o mundo já sabe. O legal é que o mundo já sabe o que tem que fazer. A gente está vivendo um momento do pragmatismo para a ação. É isso que a gente precisa. A gente precisa de uma economia, como o Sérgio falou, que seja de baixo carbono, ou seja, que ela seja compatível com o planeta. A gente precisa continuar protegendo os ecossistemas, os ambientes naturais onde a gente e as outras espécies vivem. E a terceira perna disso é que isso tudo só faz sentido se for para todo mundo. Um mundo desigual gostei como a disso. gente Gostei vive disso. não Você pode viu a ser matéria para que saiu poucos. hoje dizendo que os 8 1%. bilionários, Jeff Bezos, Não pode ser. o Mark Zuckerberg... Gente, eu fico isso. muito chocada. Vamos falar isso depois do intervalo, então. A gente vai para o intervalo, a gente volta já para o último bloco do programa. O Sem Censura é um programa da TV Brasil.